Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. A nossa convidada de hoje, vocês vão conhecer e adorar como é que funciona o trabalho dela. Conheçam Ive Vitoriano. Olá, Ive! Tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E não precisa ficar tímida, gente. Ela é a primeira assistente de direção. Trabalha, assim, num set imenso, com muitas e muitas pessoas. E é um podcast. Você tira de letra, é super fácil. Você vai, Nada vai como, olha, eu papo. trocaria um set de filmagem de 100 pessoas. Imagina! Cuidar de 100 pessoas. É uma delícia. Nossa, não tem nada igual. A primeira vez que eu entrei num set de filmagem foi no Polo Cinematográfico de Cinema de Paulínia. Olha! E foi em 2005. E o filme chamava Topografia de um Desnudo, da Ariane Porto. Ela até veio aqui, né? A Ari veio. E eu fui fazer um making off. E eu fiquei encantada com aquele movimento, com aquela sincronia das pessoas trabalhando, todo mundo trabalhando por uma coisa em comum, e uma harmonia, e uma união. Mas aí, antes disso, né, eu sou formada em jornalismo, e durante a faculdade eu sempre me encantei por fotografia, por vídeo. Então, em 2001, a gente fez um documentário que chama Que Porra é Essa? Que é um documentário sobre o movimento estudantil. Então, a gente foi lá no movimento estudantil em Goiânia, em 2001, com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ah, isso é fantástico. E a gente fez um documentário lindíssimo, que está até no YouTube hoje. Até hoje, a história que a gente conta lá é uma história que é refletida nos dias de hoje, né? Então, depois desse documentário, eu falei, nossa, não, eu quero fazer alguma coisa que seja audiovisual. E daí, na faculdade, minha conclusão de curso foi também um documentário, que chama Bumbo da Samba, que conta a história do samba paulista, a trajetória do samba paulista. E aí, depois disso, eu saí da faculdade, fui trabalhar em produtoras, trabalhei como editora, como produtora, fui conhecendo todas as áreas. Ah, isso é muito bom, porque aí te deixou muito mais preparada, né? E aí, nisso, o polo de cinema foi se concretizando, porque até então, em 2005, era só uma ideia, um primeiro filme. E aí, depois, eu voltei em Paulínia, em 2010, quando eu comecei a fazer assistência de direção. Comecei como terceira assistente de direção, num filme que chama Onde Está a Felicidade, do Richelli, da Bruna Lombardi. E eu lembro que a primeira assistente chegou para mim e falou assim, Ive, vou te falar uma coisa. Você tem o tchananã. Isso é ótimo. Para fazer cinema. Aí eu fiquei, tchananã, né? Que demais, né? Então tá bom, vamos lá, né? O que é o tchananã, E né? desde então não parei mais, né? Antes a gente faz curtas com os amigos, né? Curta que não paga nada. Eu lembro que eu fiz um curta para um amigo de Campinas, Pedro Struck, chamava Prós e Contras, que era um curta que ganhou um festival da cultura inglesa. E aí a gente fez esse curta lá e depois aí foi emendando um trabalho no outro. E assim, eu sou apaixonada por um set de filmagem. Eu tô até com saudade de um set. A gente fez... Meu último trabalho, eu fiz um documentário em Bogotá, na Colômbia, que a gente ficou 10 dias lá, chama Do Sertão ao Marco Zero. É um título provisório, mas a gente fez várias captações na Colômbia. E aí tá lá, né, no set de filmagem, falando espanhol, com uma equipe E a equipe era brasileira ou só espanhola? Era de vários países? Os atores eram colombianos, né, que a gente contratava no momento, mas a equipe era de Recife. E daí a diretora, que é uma amiga minha, Camila Valença, me chamou para fazer assistência. E eu estava morrendo de saudade de um set. Terminou no final de outubro, aí agora a gente está aqui, né, nessa conversa. Porque aí começou, né, agora já final de ano, dezembro, e aí agora já dá uma paradinha. Mas o ano que vem começa. O ano que vem eu tenho um longa para fazer no Mato Grosso do Sul.
Campo Grande, Três Lagoas, de um diretor de lá. A gente fez um curta-metragem agora em agosto e setembro lá em Três Lagoas com esse mesmo diretor. E aí agora vai emendar um longa lá, em janeiro. A gente começa a pré. Que incrível. E E é dos filmes que isso. você fez com o Hernando, quais foram mesmo? Então, eu conheci o Hernani no Ritmo da Fé. Né? Teve elenco meu nesse daí, foi Inclusive bonito esse passou filme. hoje na Globo, na sessão Olha! da tarde, esse filme, no Que Ritmo da Fé. legal! Muito legal. E o último que a gente fez foi o Fé para o Impossível. Que esse vai estrear em Em fevereiro do ano que é, vem. nossa, que foi a coisa mais fenomenal que eu entrei, assim, foi uma super produção. E como é vivenciar um set de uma história real? Olha, a gente acaba na adrenalina, no dia a dia, a gente não tem tanto essa noção, porque você se envolve totalmente. Mesmo a história sendo real, mesmo a história sendo fictícia, né? É um envolvimento muito intenso. Você larga a sua vida por 3 meses para ficar naquele projeto. Então, você tem que gostar muito e você acaba mergulhando. Mas foi muito legal, porque os personagens reais foram visitar o set. Nossa, que E aí emoção. eles ali, né, no vídeo assistindo uma coisa que eles viveram. E aí lágrimas escorrendo. É uma coisa incrível. Foi demais. A gente filmou 4 semanas. Teve uma semana no Rio. Então, apesar da história inteira se passar no Rio, as internas e a produção foi mais aqui em São Paulo. E aí a gente foi fazer só realmente o acidente, né? A gente fez na Barra da Tijuca lá para tentar fazer com que fosse tudo mais verossímil com o que aconteceu. Mas foi demais, foi uma experiência incrível. O Hernani é uma generosidade, é muito bom trabalhar com ele. A gente tem uma sintonia muito boa. E eu acho que é isso, assim, um assistente de direção, ele acaba se entregando para o projeto e acaba virando o que aquele projeto precisa. Então, a gente nunca é o que a gente acaba, sabe, como é que é o diretor, como é que é a produção, como é que é essa história. E aí você tem que se moldar, né, do seu jeito, para poder chegar no finalmente e entregar uma coisa boa. Mas o diretor, ele escolhe já a assistente de direção porque sabe que aquela pessoa conhece ele. Mas, por exemplo, no Ritmo da Fé, eu não conhecia. Então, o Marcelo Braga, o produtor, que eu já tinha trabalhado com o Maurício, me indicou para o Hernani. Então, é sempre uma questão de relações, né? É. Porque por mais que você trabalhe com uma pessoa, se você não tiver uma sintonia, você não continua. Exatamente. Então, a gente vai atrás da energia que te cativa, né? E é isso, você entrar no clima do projeto, você entender como é que funciona e você se encaixar. Porque não adianta você chegar, né, toda lá no seu porte e o negócio é outra história. Você tem que chegar pianinho. E eu costumo fazer, os meus sets são sempre tranquilos, harmoniosos. Eu tenho uma pessoa que me inspira muito, que é a Inês Mulim, que é uma assistente de direção das antigas, assim. Hoje em dia ela não está mais, né, na área, mas ela foi assim, eu me inspiro muito nela, porque quando para chegar em primeira, você tem que passar por uma escada, né? Então, terceira assistente de direção, por um tempo, depois segunda, por um tempo enorme, até chegar na primeira. E a primeira tem que ter uma sensibilidade de entender cada departamento, porque você é a junção de todo mundo, né? A gente faz a logística do plano de filmagem, que é o principal, né? Que é falar o que a gente vai fazer por dia, e a gente tem que executar isso, fazer isso acontecer. Então, quem organiza tudo isso é você. E faz a planilha, tudo com a equipe, claro. Com a equipe, com a minha equipe de direção. Na equipe de direção é o diretor, primeira, segunda, terceira, às vezes tem 2 segundos, dependendo. Esse último filme do Hernani, a gente teve 2 segundas, uma de base e uma de set. E um terceiro. O terceiro assistente cuida mais do camarim, cuida do elenco, leva e traz para o set. E o primeiro assistente é quem comanda ali a energia, né? O diretor de fotografia, junto com a arte, junto com o que o diretor quer. E aí você tem que pegar todas essas cabeças pensantes
e colocar de uma forma harmônica para o negócio funcionar. Então, é tudo muito bem orquestrado, né? A gente sempre fala de orquestra aqui, gente, é impressionante, porque como se fosse uma música mesmo. E aí é cada um na sua função, e assim, você não pode atravessar o outro, mas você também não pode deixar as coisas tão quietas. Então, é uma linha muito tênue do que você pode fazer, o que você não pode. E aí, por isso que é importante passar por todas essas etapas de direção, porque você vai entendendo o que cada departamento é. O que cada departamento precisa? Como é que você consegue, de um jeito, falar daquele jeito? Como é que eu nunca grito. Eu evito gritaria no meu set, assim, não tem. Isso é importante. Vai, não sei o quê. Não, nossa, tudo, muito importante. Você quer falar, você vai lá no ouvido da pessoa, fala o que você quer. Volta. Porque se um primeiro assistente começa a causar, todo mundo fica desesperado. Nossa, perfeito. A gente tem que colocar sempre uma serenidade ali, sabe? Tem que colocar... Não, tá tudo certo, a gente está atrasado, mas a gente vai cumprir. E é assim, qual que é a regra do assistente de direção? Cumprir um plano de filmagem que ele mesmo estabeleceu. Então, eu digo ali que naquele dia a gente vai conseguir fazer 4 páginas. Aquele dia eu tenho que fazer essas 4 páginas e fazer bem. Né? Não adianta fazer na correria de qualquer forma. Para não ter que regravar, né, gente? Tem muita então, a coisa. preparação é muito importante. Os atores têm que estar preparados, tem que ter tido ensaio, o figurino está aprovado, a maquiagem. Então, a gente faz todos os testes, tudo. A pré-produção é importantíssima para que o filme saia do jeito que o diretor imagina. E a minha função é criativa, mas ela é muito mais logística. Porque é isso, a gente vai fazer tantas cenas por dia, e às vezes a gente faz 2 cenas por dia. 4 páginas, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem um deslocamento. Então, a gente tem que gravar num lugar, arrumar tudo, colocar tudo dentro do caminhão, tudo dentro de tudo do carro, deslocar para um outro lugar. E isso o tempo passando. Isso o tempo passando. Organizar tudo ali naquele outro espaço para poder gravar. E o cinema é a arte da espera. Você tem que ficar... A espera é importantíssima, porque quando você abre câmera, quando o diretor grita ação, passou-se 3 horas. E aquela cena vai durar 30 segundos, 1 minuto. E você ficou 3 horas, 4 horas preparando, muito mais, porque teve a arte que preparou o cenário um dia antes, teve o figurino que vai lá uma equipe vestir. imensa e várias pessoas organizando. É bem... E é muito mágico, porque quando você consegue terminar o dia, cumprimos. Acabou, é uma festa. A cada dia é uma vitória, porque é isso, assim, não penduramos a cena ficou como o diretor quis, pronto, a produção está feliz, e aí tá todo mundo se abraça. Para publicidade, você também já fez assistência para publicidade eu também? Eu fiz poucas coisas. Como eu caí em 2010 no Polo de Cinematográfico de Paulínia, que produziam 3 longas por ano. Eram 3 editais, e aí os longas-metragens que iam rodar no Rio, em São Paulo, começaram a ir para Paulínia. E aí eu comecei a me envolver com esse mundo e deixei um pouco de lado a publicidade. Porque daí o conteúdo acabou invadindo muito mais o meu tempo. E é uma delícia, né? Eu também suspeito. É que o comercial é aquela historinha e tal, mas assim, agora o conteúdo não, né? Você tem muito mais tempo, tem né? mais tempo. De preparação. Isso. E é mais emocionante. Tudo e são depois as de pronto. Histórias, né? As histórias que você conta, a mensagem que você deixa. Não, imagina você vendo no cinema uma obra que você participou. Tão demais. Você não fica babando, é como se você... Eu choro, filho, não é? Eu curto, é um filho, né? Que a gente filho, fala, eu tava lá, eu fiz isso. Aí chora, aquela loucura. Imagina, então, você no cinema no dia da estreia. Não, é uma delícia. Que vai ter agora em fevereiro. Nossa, já tô vendo. gente, A Fé para Impossível. Esse daí vai ser... Esse vai ser um chororô, porque é tão lindo, é tão emocionante. É uma coisa incrível mesmo. É maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Porque o audiovisual, ele tem esse glamour, mas ele é 12 horas de pauleira.
Agora a gente está conseguindo esse 5-2, que está aí, a gente está lutando para trabalhar 5 dias folga 2, mas muitos filmes, antigamente, eram 6-1. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não Era tem assim, como. e aí E você, 24 assim, horas, às vezes, assim. não, e a urgência, é urgência. É um projeto que dura 3 meses e você deixa a sua vida pessoal de lado para se dedicar totalmente a isso. Então, agora com essa era do WhatsApp, então, tipo, não Nossa. tem descanso. É tipo meia-noite, 6 da manhã. Eu até tento colocar isso para minha equipe. Gente, ó, vamos trabalhar dentro do horário dessas 12 horas, que já são, às vezes, 14. Não me perturbe, por Mas se favor, for depois que eu urgente, chegar em casa, né? Não, mas por favor, me conta tudo. Eu decido se eu te retorno ou não. Não deixa nada passar. É. Porque qualquer coisinha Não, pode ainda mais virar... assistente de produção. É isso que você tem que, aqui no podcast, explicar para quem quer entrar nessa área, né, os talentos, porque a gente fala de diversos talentos aqui do audiovisual. E aí depende de uma pessoa, eu queria ser assistente de direção. Aí explica como é isso é feito, quais são as suas tarefas, né? A importância, que tem muita importância, porque você está diretamente com o diretor, com a equipe de frente. E eu brinco assim, é como se você traduzisse para o diretor o que vai acontecer e ler o pensamento, o olhar do diretor, porque ele não quer falar. Não, porque são muitas nuances, né? Exatamente. Quando você trabalha com o diretor mais de uma vez, que é o meu caso, assim, a gente vai sempre, né, se conectando. Então, só no olhar a gente já sabe o que tem que fazer. Isso é perfeito. Mas é uma luta diária, porque você tem que pegar o ego de todos os lados e fazer com que fique todo mundo pianinho, respira. Então, a arte gostaria que fosse assim, a fotografia gostaria que fosse assim, e o diretor quer aquilo. Como é que a gente junta todas essas vontades para que vire uma coisa boa, né? Então, e conversar com cada um e mostrar o lado de cada um. Exato. E falar, e aí, todos estão de acordo? E daí tem o executivo, né? e daí tem a produtora. É verdade, o canal. Tem o canal, agora os streamings, que também participam, né? Estão lá dando todos os palpites do mundo. Então, é uma coisa muito... É mais ouvir, você ouve e você fala muito pouco. Porque você vai tendo que filtrar tudo e daí as coisas acontecem. E tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita calma, tem que ter muita perseverança. Mas assim, é sempre cumprimos Acabou. O dia, né? Pronto, acabou. Amanhã. Aí quando a gente termina o dia, a gente tem que já pensar no próximo. Então aí tem a ordem do dia seguinte, que é o segundo assistente de direção que faz. Então, por exemplo, enquanto eu estou no set, o primeiro está gerenciando o set, o segundo assistente de direção está no escritório preparando o dia seguinte. É verdade. Quais são as cenas do dia seguinte, onde que a gente vai estar, quanto tempo de deslocamento, quais são os atores, o que a gente vai precisar, tem efeito, tem carro de cena. Tudo isso planejadíssimo para quando a gente chegar no set, que é aquela coisa super contada. E eu costumo dizer que, assim, a única coisa pontual no Brasil é um set de filmagem. Olha! Se você marcar 6 da manhã, a equipe inteira está 5-6 para tomar o café. É incrível, é maravilhoso. Olha, muito bom assim, saber. O avião, trem, ônibus também funciona. E um set, você marcou o horário, é ali, todo mundo cumpre. Eu acho muito legal isso no Brasil. Olha, é bem bom saber disso, porque é muito importante. E todos da equipe são muito importantes. Então, faltou, atrasou, já é uma coisa assim que estraga tudo. Isso a gente sempre fala, não importa. Desde o figurante, a técnico, qualquer figurante, importantíssimo. Qualquer um. Se não tiver tudo completo, a equipe que já foi aprovada, que já assinou tudo... E o elenco tem que ser tratado assim, né? Com muito respeito. O terceiro assistente é quem cuida do elenco. Então, recebe quando eles chegam no transporte, levam para o camarim, depois levam para o set, depois do set vai para a alimentação, ou então dispensa, vai embora. Então, todas essas camadas são fundamentais para que o set funcione, né? E aí, tudo muito pré-organizado, muito programado, porque é isso. 12:00 tem que parar para almoçar, porque chamou às 6 da manhã. 6 horas depois tem que dar o almoço.
E se atrasa, como é que faz? Então, tem que sempre cumprir. E é assim, meio-dia para almoçar. 1 hora volta todo mundo. 18 horas corta a câmera. E 1 hora para desproduzir. É tudo muito cronometrado. E todo mundo respeita muito lindamente. Tem a ordem do dia com todos os horários. Tudo funciona. É uma delícia. Sim, Mas você acha que todo mundo, todas as produtoras, toda a produção trabalha desse jeito? eu acho que os profissionais, sim. Ainda mais com conteúdo, porque envolve muita coisa. Você não tem como refilmar. Leva muito tempo, leva tudo. O dia seguinte já é outra coisa, você já está em outro lugar. Você já está em outra locação. A pessoa veio, às vezes, de fora fazer aquela cena. Tem que ser respeitado, né? Então, o cumprimento do plano de filmagem é a praxe do primeiro assistente de direção. Tem que cumprir. E aí, claro, tem os imprevistos, né? O tempo. A gente está sempre lutando contra o tempo, está sempre tentando controlar. E a previsão do tempo? E Exatamente, vai chover. tem e esse, se o tempo que eu chove? falo é o clima. E É se externa. chove? E aí, choveu. Como é que grava vai ser? com chuva mesmo. Ou não, vamos esperar Ou- parar. Quantas vezes a gente fica esperando? Todo mundo paradinho. Naquele silêncio, naquela concentração. Aí o fotógrafo fala, parou de imprimir a chuva, vamos rodar? Vamos. Roda. Daqui a pouco vem de novo. Ai, sai todo mundo, cobre equipamento. É verdade. Olha que loucura. E aí você ficou apaixonada por esse mundo. E nunca mais parei. Espero não parar. Não vai, né? Ainda mais Nossa, que tão brilha bom. esse olhar, que deixa, né? Que alimenta, né? Não, o e é isso, trabalho. assim, você deixa a sua vida. Tenho 2 filhos, tenho uma filha de 9, um filho de 16. Nossa. Né? E o marido lá sempre me ajudando, sempre na retaguarda total, porque senão você não vai, Nós né? que trabalhamos nessa área, eu trabalho também assim, 24 o horas. aporte familiar é importantíssimo, É porque você importantíssimo. realmente suspende a sua vida particular. Você não vai no médico, você não vai buscar as crianças na escola, você não faz nada, você só Tem que ter fica alguém para na te ajudar. função. Exatamente. Eu, quando estou em uma Esse produção, ano é isso. foi maravilhoso. Eu fui para Buenos Aires, a gente fez um longa lá, chama Amor, Livre Amor, do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona. Foi assim, uma experiência incrível, né? Tá lá conduzindo um set em espanhol e essa equipe inteira espanhola. Uau! Lá da Argentina, em Buenos Aires. A gente filmou nos Tigres. E aí tinha uma criança, né, no elenco. Quando você tem uma criança, Ixi. tem o alvará da criança, tem o horário restrito que a criança pode ficar no set. Então foi um desafio, porque a gente teve que filmar por eixos. O que é? A gente faz tudo de um lado que não tem a criança e depois tudo do outro lado com a criança. E aí, na montagem, vira aquela coisa do Uau, o dividido, montador. tudo. Porque assim, aí o juizado fala assim, não, essa criança tem só 9 anos, ela não pode filmar mais do que 3 dias ao longo da semana. Você tem 4 semanas de filmagem, a criança é a protagonista. Então, como é que filma? Você faz? A gente dá seu jeito, né? E daí Olha. tem dublês, né? Várias dublês que são pequenininhas como uma criança, mas não é criança, né? Olha. Então, filmando de longe, sempre é uma dublê. Aí, quando tá de pertinho, é a criança. É original. E aí faz todo o eixo de um lado, todo o eixo do outro. Olha que mega Cada produção, filme você vê como é que é. E a galera, depois que vê pronto, né? As pessoas, ai, lindo, maravilhoso, mas não sabe como foi feito. É para isso que a gente quer saber aqui do podcast, saber como que é feito isso, esse mundo demais. mágico, essa criação, né? Não, e eu tive em vários sets, né? Paulínia, eu fiz o Faroeste Caboclo, que foi um Olha. filme lindo, que teve um trechinho em Paulínia. Depois eu fiz o Vai Que Dá Certo 1, veio o Vai Que Dá Certo 2. E todos esses filmes você vai adquirindo uma bagagem que é só lá dentro da produção para você saber como é que é. Porque cada produtora é de um jeito, cada diretora é de um jeito. E é isso, você observar, você ficar o máximo, né, mais calada possível, ouvindo o que as pessoas têm para dizer, para depois você colocar tudo junto e daí sai alguma coisa. Porque são muitas opiniões, né?
Então, as pessoas ficam palpitando, né? Todo mundo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é... Né? E aí o assistente de direção tem que falar, pera, vamos parar e vamos ver o que a gente quer. E aí a minha função é essa, de colocar todas essas ideias, planificar para poder estar na tela depois de um modo gostoso, expressivo, do jeito que o diretor gostaria. Nossa, eu já conheci muitos assistentes de produção. E eu lembro na parte de publicidade, né? Uhum. Assistente de direção que gritava. Não. Que tratava o elenco. Vai ler, vai. Eu falava, gente, como assim? Eu também, mas é porque na euforia, às vezes você entra no embalo, na pressão. Aquela energia, né? Na pressão. Por isso que eu digo que cada projeto você tem que entender como é que joga aquele jogo e se adaptar. Então, às vezes, tem um set que é muito mais agitado, que é muito mais... Só que o grito nunca é o caminho, Claro, né? que não. Porque você desestabiliza o set. Isso. E se você desestabilizar as pessoas, elas erram. Elas e ficam não vão nervosas. fazer certo. Vão ficar nervosas, tensas. Então, o primeiro assistente tem que passar aquela serenidade, mesmo que você não esteja, você tem que estar no seu semblante, que está tudo bem. Vamos fazer, vai dar tempo. Viu, gente? Ó a dica. É bom que vocês fiquem ligados em dicas. Esta é uma dica para ser a primeira assistente de produção com sucesso. Mas eu acho que é pra vida, respirar. né? Pra vida, não. Isso daí não é pra vida. Né? O jeito que você fala as coisas muda verdade. tudo. É verdade. A forma de como você fala. A comunicação é essencial. E cada pessoa é cada pessoa. E a gente... E nós temos defeitos, entendeu? Todo mundo tem. Então, até a forma de falar. E às vezes você não quer falar daquela forma e você falou daquela forma e a pessoa entendeu errado. Não, e às vezes eu tenho uma coisa que eu entrego. Às vezes eu não falo nada, eu tô só ouvindo. Só que o jeito que eu tô me expressando, o corpo fala. É. Aí a Inês, que é essa minha guru, né? Olha, ela falava que legal. assim, Ive, você não precisa nem falar, só seu rosto já está mostrando que você não está concordando. Então, você precisa trabalhar isso. Olha, você tem que ser neutra, né? Você precisa, você tem que ser neutra. A pessoa porque daí a pessoa está falando, você está assim... Já querendo... Não está concordando, né? Mas está fazendo assim, mas é não. Mas é não, é o sim não, né? O corpo isso, realmente fala. O olhar tem que ser... Será que nós temos que ser um pouco atriz, é isso? Eu acho que sim, sabia? Sem ser falso, não, né? Sem ser... Mas, assim, claro. aquela... Controle, né? O controle emocional. Temos que ter controle emocional. Isso eu tenho trabalhado muito nisso, porque eu sou muito autêntica. Então, eu também. E aí a gente fala que é autêntica, aí tem pessoas falando, autêntico ou grossa? Não é isso, gente. É autêntica também. Não, às vezes às vezes é grossa também. Mas você tem que saber me entender, porque nós vivemos sob pressão. Total. Então, quando a gente está nervosa, ainda mais com a minha equipe, quando eu vou falar alguma coisa... E se eu estou falando, é agora, não sei o quê, é porque tem outra pessoa também fazendo pressão do outro lado. E se eu estou fazendo pressão do lado ali, é porque alguém está fazendo. E aí você tem que entender. Só que aí você tem que filtrar, né? Isso, a gente trabalha com radinho, então... imagina um grito, é verdade. Imagina você gritar no rádio para o seu assistente. Todo mundo ouve. Eu adoro, eu gosto assim. muito, eu tenho muito senso de humor, então eu brinco muito. Isso é bom. E quebra, né? Porque daí quebra totalmente, né? Eu ideal. quebro a perna. É ideal. Então eu falo assim, pode me ajudar, pelo amor de Deus. Se eu não fizer isso, eu vou ser demitida. Isso, você pode, por favor, trazer agora, do jeito que tiver. É isso mesmo. Eu vou ter que ir buscar? Não, né? Você vai trazer ele pra mim. Tá mas todo com o mundo seu jeitinho. Aqui. Sempre brincando, doce. Morde, depois assopra, sabe aquela história, né? Mas tem dia que nós não estamos bem. E aí você acaba mudando. Transparecendo, né? Você está cansada, tem uma série de coisas, ou mesmo com problema na família, ou tudo. E ser humano, não? E todo. Toda a produção, o elenco, todo. De repente você não sabe a vida de cada um. Exato. E aquele dia, por ele estar lá, a pessoa... O que aconteceu na vida dela? Às vezes eu tive um ator que chegou no set e falei, bati o carro.
acabei de bater o carro, não sei o quê. Ele tinha que entrar em cena. Então, mas ainda tava com a batida do carro na Não cabeça, conseguia entendeu? dar o texto, cara. Não, a gente ficou... Uma cena que a gente poderia fazer em meia hora, a gente demorou 3 horas para fazer. Porque o ator Tava não abalado. conseguia se... O que eu vou fazer? E a gente só... Calma, vamos fazer mais uma vez. Vamos fazer aí dá um tempo, tira todo mundo, não sei o quê, toma um café. Era uma meia hora, virou 3. Aí as coisas vão virando uma Andando. bola de neve. E depois você tem que acabar contornando, né? Então aquela cena que teriam 4 planos vão ter que ter 2. É isso, vamos reduzindo em outras formas. E aí a sagacidade do primeiro assistente, de perceber aonde que você pode ganhar naquilo que você perdeu, né, no futuro. Então, essa cena a gente tinha decupado, né, em 15 planos, então vai ter que ser em 5. Nossa, e você remanejar tudo. E aí é uma conversa com o diretor, com o fotógrafo, e a gente tem que estar numa sintonia muito boa para todo mundo topar, né, essas batalhas, porque é uma coisa que é, né, imprevisível. Exatamente. E eu tenho uma frase muito boa, que a gente consegue resolver tudo, a não ser evitar a morte. É verdade. Isso a gente não tem como levantar um defunto, Você mas não o sabe, resto, a mas se produção soubesse, consegue. é que a gente não sabe, mas se É. soubesse, mas é isso mesmo, o resto tudo a gente consegue. E, Mas e a com vida é o que paciência. acontece enquanto a gente faz planos, não tem jeito, ela vai acontecendo. E eu costumo brincar que enquanto a vida é o que a gente acontece, a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. Aí eu ponho de filmagem. Exatamente. Que é isso, né? Você planejou tudo, daqui a pouco o cara bate o carro, como é que você vai fazer a cena Mudou rápido? algo que seriam meia Super hora, tranquilo. virou 3. Não, e atrasou transporte, né? Tem uma coisa muito... A logística do transporte para 60, 100 pessoas. Nossa. Imagina, todo mundo chegar no horário. Então, você está escalada para 7, o outro às 9, o outro meio-dia. Se um atrasa, já começa a impactar na vida do outro. Então, por isso que o cinema é muito pontual. Porque é muita gente envolvida. Então, uma cena está com tantas pessoas, a outra cena tem 100 figurantes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, e os e-mails que tem que mandar para toda a equipe, para todos estarem alinhados. É a ordem do dia que a gente ordem chama. do dia que a gente manda um e-mail. Aí por isso que recebe e-mail, tá lá, primeiro assistente, segundo assistente, não sei quem, e manda quem está cuidando. Ainda não tem a ordem do dia, tem que aguardar, porque ainda a gente não tem. Não tem porque, por exemplo, às vezes quando a gente não consegue cumprir uma diária, a diária seguinte pega essa cena que a gente não conseguiu fazer e incorpora. Então, no fim do set é que a gente vai saber. Então, se a gente não conseguiu cumprir aquela diária, a ordem do dia que estava prevista já não é mais, porque a gente vai ter que incorporar a cena que a gente não fez naquela diária seguinte. E isso vai sair à noite. E aí é assim... Se for para gravar no outro dia. Para gravar no outro dia, vai sair ali. Então, o carro de cena que não estava previsto, checa com o cara se pode. O Steadicam para essa cena que a gente não ia precisar, vai precisar. Ele está disponível, não sei o quê. E você tá. tem que ver isso. Eu e os meus assistentes, né? O segundo e o terceiro ali junto com agilizando tudo para poder... E a produção do meu lado o tempo todo. Porque se eu não tiver a produção do meu lado, a gente não caminha. Anda. Então, a sintonia do diretor de produção com o primeiro assistente tem que ser, assim, fundamental. A gente tem que falar a mesma língua. E eu já tive produções que não são assim, né? Porque nem sempre é. Por questões orçamentárias, por questões de troca de equipe. E impacta totalmente num set de filmagem, se você não tiver essa harmonia entre produção e direção. Porque é o conjunto da obra. Não tem como o diretor estar dirigindo se o produtor não produziu o que ele quis. É verdade. Né? Então, é muita comunicação. E eu costumo dizer assim, nada é claro. Tudo que você quiser, você especifica nos mínimos detalhes. Porque, eu achei que a pessoa ia saber. Não tem que achar, ela né? não vai saber se você não falar. E eu costumo ser até redundante, porque as pessoas falam, mas você já falou. Eu, desculpa, mas eu vou falar. Porque só para ter certeza que eu falei e não deixar passar. Era uma viola. Era uma viola. Aí a pessoa vem com um violão. Gente, mas não era uma viola que a pessoa ia tocar? Mas é tudo igual. Não é igual. Então, a gente tem que deixar tudo muito claro.
Nada é óbvio, nada. Você tem que dizer e diz de novo. E daí rodou, o diretor ficou feliz. Namastê, né? Vamos lá. Vamos pro próximo. Uau, muita psicologia. Muita. É muito chá. Chá, tranquilidade. Café o dia inteiro. Café para ficar elétrico para não dormir, né? Aí depois chega para relaxar. E é isso, chazinho. E você tem que ficar ligado em tudo, porque qualquer coisinha que está acontecendo ali pode impactar no que vai acontecer depois. Sem dúvida. Então, é atenção o tempo todo. No meu set, eu não gosto de que... É sempre bom, nos sets que eu faço, ter uma harmonia, ter risada, senso de humor, descontrair, né? Mas a brincadeira, o tempo todo, eu já fico chamando limite. atenção. Tem que ter um limite. Peraí, né? Vamos concentrar. Eu adoro um set silencioso, concentrado. Tá todo mundo ali trabalhando no seu, cara do som tá ali, vendo quem que vai falar, a arte está ali terminando de preparar, o ator está se concentrando, o diretor está relembrando quais são os planos. Se você tem silêncio, tudo isso acontece. Verdade. Se é uma barulheira, todo mundo falando. Eu costumo dizer assim, gente, vamos trabalhar em silêncio? Boa. Vamos trabalhar em silêncio? Boa. O meu o tempo todo. É melhor. Mas é melhor assistir do que gritar, né? Então, esse daí é perfeito. Não, então, porque se você grita, você estimula as pessoas a muito gritarem, mais. né? Exatamente. E aí eleva o ânimo. Nunca é bom, né? Exatamente. Ai, que paz! Agora que eu vi os diretores, porque gostam de ver toda a harmonia. Tem deixar que ser, todo né? mundo organizado, porque tem que ter uma organização Nossa, total. fundamental. Fundamental, porque senão não anda. Não, você não consegue responder, né, para os propósitos, né? Tem que estar muito bem planificado e tudo certinho ali, porque daí é isso. Eu falei, tá aqui, Eu escrevi. Tenho como provar, Isso tá é na ordem do importante. dia. Isso é E eu importantíssimo. tenho uma brincadeira assim, o que vai rodar agora? Tá na ordem do dia. É só você dar uma lidinha. Vamos leia. ler? As pessoas costumam ler. Qual que é a hora do almoço, que horas corta a câmera? Tá escrito. Mas eles têm preguiça de ler. Aí não eu sabe passo pra onde por isso vai? também. Gente, está na ordem do dia. Vamos para ser Natal. Mas é a preguiça. Né? Querem ouvir você falar, sendo que tá tudo escrito. Não, mas aí eles têm uns argumentos muito bons. Mas porque a ordem do dia muda. Muda, mas vocês sempre vão estar sabendo das mudanças. Eu sempre vou falar, vou sempre comunicar. Claro que muda, de repente, de última hora. Não, aquilo lá não está pronto, vamos para cá. Aí você tem que reunir todo mundo, explicar o que vai acontecer. Mas nossa, é delicioso, é muito bom. Muito obrigada, chegamos ao fim. Obrigada. Mas te agradeço. Você viu? Você toda tímida, você viu que legal, que bate-papo? Na frente das câmeras, jura que a gente esquece as câmeras. Eu também não curto, ficava antes do podcast, eu ficava toda nervosa, tímida, não gosto também de estar na frente das câmeras, eu gosto também exatamente de produção, estar atrás, ajudar o elenco. Vídeo ajudar assiste, cadê o vídeo assiste? Eu gosto disso, entendeu? Eu não gosto de ficar... Mas aí a gente vai se acostumando porque as pessoas estão curiosas em conhecer esse nosso lado, né? Porque dizem num filme, né, que são só os atores os principais, né, os protagonistas dessa obra. Não, os protagonistas também estão atrás das câmeras. Com certeza. Que é o que fazem. Muito. Cada um conta muito, então tem que colocar todos. O elenco é a parte viva, né? Isso. É a coisa que você vai ver. Exatamente. Mas para chegar naquele lá tem um bastidor muita gente envolvida. E muito importante. É isso que eu quero trazer. Muito tempo tomado ali para poder chegar naquele final. E é isso que eu trago no podcast, que eu quero mostrar também vocês, mentes instigantes, trazendo ideias, jeito, como falar, como ajudar, para quem quer também ser, né, assistente de direção, para quem quer ver como é que funciona, enfim, os curiosos em geral. Muito bom. Obrigada. E vou colocar aqui o Instagram dela, que ela vai começar a movimentar, viu, gente? Que eu já peguei no pé dela. Porque a galera de produção, assim... Não dá tanta atenção, né? Mas aí ela vai começar, colocar lá os vídeos lá. Vou colocar o podcast. Isso, aí vai começar a mostrar o que Ivy faz, gente. Agora ela vai começar a mostrar. E vocês não esqueçam, viu? De se inscrever aqui no canal. Fazer um comentário, um elogio, like, para chegar para mais pessoas. Quanto mais chegar
para outras pessoas que ainda não nos assistiu, mas o podcast vai crescendo e eu vou conseguir trazer mais gente legal do audiovisual. E é isso. Até o próximo vídeo.